Bom, vamos lá e vamos fazer o estudo aqui de que é um pivô, tá? Vamos pegar aqui a planilha não, a nossa lousa, e vamos lá. O pivô, tá? Quais são as características de um pivô de alta? Isso aqui é muito importante, gente, porque a gente não opera sem ter um rompimento de um pivô, tá? E quais são as características de um pivô de baixa, tá? Isso aqui você tem que decorar de cabo a rabo, porque tem aluno querendo achar operação aonde não existiu um rompimento de um pivô real, tá? O pivô real é aquele pivô que é rompido e o preço fica acima ou abaixo dele rompido, tá? No caso de um pivô de alta, digamos que o preço ele sai de um ponto mais barato, tá? Um valor mais barato, ele se movimenta para cima e aí ele desce. Lembra, a gente já viu o que é tupi fundo, tá? Então, toda a base teórica que se tem para entender isso aqui agora, tá? Só que ele não, quando ele começa a descer, ele não chega até aqui embaixo, tá? Aí ele sobe e nesse ponto onde tem um topo, tá? Aqui, o que que acontece? Ele supera esse ponto, fazendo esse aqui que a gente chama de rompimento do topo anterior, tá? Rompimento do topo anterior. Esse topo aqui agora, ele passa a ser considerado um pivô. Se ele vai ser considerado um pivô ou não, depende do que vai acontecer nesse ponto, agora que existiu o rompimento. Se ele ficar aqui e ficar aqui, realmente esse cara era o pivô e é a partir daqui que a gente começa a operar comprado, tá? Só que se ele rompesse aqui, voltasse para dentro, não era pivô, não era pivô, tá? Porque a partir desse ponto aqui, ele volta para baixo dessa região de rompimento, tá? Cancela-se todas as compras, tá bom? E o momento aqui embaixo, a gente sempre vai estar analisando o momento, que são aqueles indicadores que eu te ensinei a configurar também, tá? O ADX, D mais D menos, Index, MACD, Role Barra com momento, tá? Tudo isso aí tem que estar a favor. Mas o pré-requisito é ter o rompimento desse pivô aqui, tá? Ter o rompimento desse pivô. Então, ele é essa movimentação de zigue-zague, onde deixa para trás esse topo que a gente chama também, muitos chamam de cabeça de pivô de alta, né? A cabeça foi rompida do pivô de alta e tal, certo? A partir desse ponto pode existir a tendência, tá? Eu sei disso, que vai existir uma tendência quando um pivô é rompido e é confirmado, o preço fica aqui, tá? Qual que é o melhor ponto para comprar, Cris? Aí que tá. Tem gente que quer comprar lá em cima depois que o pivô foi rompido. Ele foi rompido aqui. Então, o melhor ponto para a gente ir junto com os grandes players é aqui. É aqui nessa primeira operação. É aqui nessa segunda operação. Não é na terceira lá em cima, não é na quarta. A partir da terceira operação e quarta operação, você vai pegar um mercado desgastado, você vai pegar um mercado fraco e divergente, tá? Mercado assim a gente não quer operar. A gente quer operar nos melhores pontos. Então, os melhores pontos é sempre procurar a primeira e a segunda operação perto dessa região onde for rompido o pivô, tá? É aí, tá? E se tiver uma VWAP passando junto aqui, cara, uma VWAP escorando, tá? Uma VWAP, que é aquela nosso indicador que detecta o volume, é o preço ponderado pelo volume, tá? Se tiver um ajuste junto aqui assim, cara, sensacional eu fazer uma compra num ponto aqui, ó, colocando um stop exatamente aqui, tá? Exatamente aqui atrás, ó, defendendo bem o meu stop, tá? Agora no caso de venda, tem que ter então o rompimento do pivô de baixa. Aqui tem um fundo. O pivô de baixa ele rompe fundo, tá? Então ele deixa os topos lá para trás, tá? Aqui vai ser rompido, exatamente aqui nesse ponto foi rompido. Então tem que se confirmar, ele não pode voltar aqui para dentro. Daí a gente não pensa mais em vender, tá? Quando isso aqui acontece, pode existir de novo isso aqui, tal, tal. Mas daí a gente tem que ter um novo pivô. E daí aqui a gente pensar em vender, tá? Em fazer vendas. Aonde que nós vamos vender? Sempre próximo daquele rompimento do pivô aqui, tá? Agora eu fiz um exemplo um pouco mais complexo, tá? Porque isso aqui acontece, não é bonitinho assim. Um pivô de alta não vai fazer isso aqui e um pivô de baixa não vai fazer isso aqui. Às vezes a gente passa dificuldade para encontrar um pivô, mas através da leitura do preço, do que realmente é importante dentro da leitura do preço, que é a leitura de topo, fundo e pivô, vai ficar fácil para você. E com o próximo indicador que eu vou colocar agora na tela, tá? E a gente fazer a leitura de tudo que a gente já falou, vai ficar muito mais fácil, tá? Deixa eu sair daqui.
Agora nós vamos com o botão direito no gráfico, inserir indicador, detector de topos e fundos. Insere no gráfico, ok, tá? Agora a gente vai nessa linha branca, a gente vai customizar ela. Duplo clique, marca aqui pré-visualização 1, opção de desenho, desenhar a linha. Aqui na aparência, tá? Eu vou deixar assim, tá? Mas lá no nosso gráfico a gente coloca tracejado e azul celeste. Mas eu vou deixar assim, tá? E eu também, na opção de desenho, eu vou marcar desenhar rótulos. O que é o rótulo? É a legenda do topo fundo, tá? No nosso operacional a gente não deixa isso marcado, mas aqui para a leitura do movimento é muito importante. Clique em aplicar, ok. Olha só. Olha aqui agora. Agora fica mais fácil a detecção, né? Você que talvez fez os exercícios das aulas anteriores de detectar o topo, detectar o fundo, agora fica mais fácil para você fazer a leitura. Então vamos jogar para trás o gráfico aqui, ó, sem olhar, nem tem como eu saber o que está acontecendo aqui. Ó, vai parar e a partir daqui a gente começa a fazer o nosso estudo, tá? Então, vai ter aí uma aula de caixote, que é a próxima aula, eu acredito. Deixa eu dar uma espiada aqui. Sim, é a próxima aula. É uma aula muito importante, tá? A gente aprendeu o que é topo, fundo, pivô, como o preço se movimenta, tá? E agora a gente vai só fazer um backtest junto aqui para a gente detectar aí os topos e fundos, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. A partir desse momento aqui, eu tenho esses topos aqui, eu tenho esses fundos aqui, tá? Eu jogo para o lado. Se for rompido aqui, eu já cancelo esse cara aqui e eu começo a fazer a minha leitura a partir desse fundo, tá? O que era legal aqui acontecer nessa região, o preço ficar lá para cima, só que não foi, ó, ele já voltou para aquela região, tá? Então, dentro da técnica de caixote, que é a próxima aula, eu vou te ensinar a detectar isso aqui, tá? Então, a gente tem um fundo aqui, temos um topo lá. Olha só como fica mais fácil, um fundo, um topo. Opa! Temos um topo e um fundo mais baixo um que o outro. O que isso caracteriza, gente? Topos e fundos mais baixos um que os outros. Lá na primeira aula eu falei para você, né, que uma tendência de baixa, uma movimentação de baixa, o mercado vendedor, é topo e fundo descendente, tá? Descendente. Então, a partir daqui, ó, quando eu tenho isso aqui, eu começo a ficar esperto. E quando tem o rompimento, principalmente, eu sei que o mercado vai cair. Olha só como ele cai tanto lá para baixo, tá? Eu vou botar no 8P aqui. 8P. Nossa, o 8P agora encheu de topo e fundo aqui, gente. Por isso que eu não coloco os F junto, a legenda, tá? Porque eu gosto realmente de ficar, ó, no topo e fundo. Olha aqui. Olha só que legal. Aqui eu tinha topo, 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 fundo, fundo. Rompeu o fundo, voltou, foi, voltou. Aqui então, ó, tem esse topo. Ó o pivô armado, pam, compra. E compra. A partir da terceira aqui já é arriscado, tá? Tá bom? Mas olha só, a gente compra na primeira movimentação, a gente faz lucros, compra de novo, faz lucros e sai fora do mercado. É isso que eu quero te ensinar, tá? Através de um método top de linha, tá? Muito top mesmo. Nosso método ele é totalmente baseado em leitura e volume. Leitura de preço e volume. Se você for bom na leitura de preço e na leitura do momentum, que é aqueles indicadores, você vai ser top, tá? Olha aqui agora. Então, aqui eu tenho o pivô, tá? Ele é pequenininho assim, curtinho e tal, beleza, mas aqui deu uma oportunidade de compra, aqui deu outra. Nesse momento, uma compra, duas compras, eu pararia o meu dia. Eu já nem ficaria mais nesse ativo aqui. Eu já estaria indo lá pro índice, ver como é que tá as coisas, e agora com a entrada da Black Arrow, com os pares de moedas, eu basicamente, cara, pelo que eu tava dando uma olhada, eu vou focar mais primeiramente nos pares de moeda, depois eu vou me aventurar mais um pouco em questão de índices e ações americanas, tá? Que os índices é S&P, o GER40, que é o alemão, né? O índice alemão, e alguns outros ativos. Mas de primeiro momento eu vou focar mais em pares de moeda, Forex, tá? Que é os major pairs, Euro USD, GBP USD, são os pares mais legaisinhos aí para se operar, tá? Então não muda a técnica, não muda o operacional, a leitura é a mesma, tudo é a mesma coisa. Você opera qualquer ativo do mundo se você aprender a operar o método Holy Force, que é o que eu tô te ensinando aqui. Só que eu tô te ensinando a base teórica de tudo, para quando você chegar lá nas aulas, você aprender a fazer esse negócio, tá? Então, cara, agora qual que é o tema de casa? É ler pivô, tá?
é o que eu te ensinei. Faz a leitura do pivô aí, tá bom? E vê como que o preço se movimenta quando é rompido um pivô. Tenta encontrar o rompimento de um pivô, tá? Ah, como que eu faço isso, Cris? Ué, eu já te ensinei o que que é um pivô e quando que ele é rompido. Então aqui eu tenho um topo, um fundo. O que que aqui, ó, o que que é isso aqui? Pá, pum, pá. Isso aqui é um pivô de baixa, porém o preço veio e voltou, tá? Agora a gente tem aqui, ó, esses topos aqui que foram rompidos, tá? Pá, pum. Vai fazendo uma análise, nem que seja uma análise errônea, porque depois nós vamos ter a nuvem aqui com toda a técnica. Só que eu preciso que você seja um pouquinho mais criterioso nessa questão, né? Vai vendo o que acontece quando rompe esse pivô, né? Quando rompe os topos, quando rompe um fundo, quando rompe um pivô de alta, quando rompe um pivô de baixa, vai fazendo seus testes aí, tá? E na próxima aula eu já vou entrar com o caixote, como que a gente usa o caixote ao nosso favor. Óbvio que lá no método operacional completo eu vou estar dando mais overview para você, porque o primeiro caixote a gente faz e depois a gente movimenta ele também, tá? Porque existem outras lateralizações ao longo do dia. Dentro de um dia, pode o dia já começar assim, tá? Vamos começar de novo. Terminou assim o dia anterior. Vai começar esse dia aqui. O que que eu faço? Eu pego, boto aqui e aqui um caixote de trás para frente. Se o preço abrir aqui dentro, a gente sabe que o preço vai ficar ainda naquele lenga-lenga daquele dia anterior, tá? Se ele abrir para cima, a gente sabe, opa, então tem tendência de alta. Ou não. Às vezes ele abre que vem e derrete para baixo, tá? Às vezes ele abre aqui embaixo, daí a gente pode pensar, opa, tem tendência de baixa. Ou ele volta para cá. O preço faz o que ele quiser. A gente tem que entender aonde não podemos operar, tá? Eu acho que se tem algo que eu quero ensinar para você também, principalmente, é onde você não opera. Porque aonde operar vai ficar fácil com a leitura do pivô, o rompimento dele, com o momentum, tudo junto. O operacional inteiro, junto, unificado, vai ficar fácil para você. Só que o que é difícil para os alunos entenderem é, cara, eu não vou operar nessa região. Eu vou ser criterioso, muito criterioso com isso aqui. Tá? Não tá legal para operar aqui, tá? É isso que eu quero que vocês fiquem fazendo, tá? Façam um estudo aqui do pivô, né, que é a aula de hoje, mas também usem já o estudo que vocês fizeram de topo, fundo e pivô agora, aqui, tá? E a gente se vê na próxima aula sobre o caixote. Valeu!